Eu gostaria de começar esse vídeo pedindo a sua colaboração. Caso você ainda não seja um inscrito aqui do canal do Professor Leonardo, considere se inscrever, ative as notificações para que você não perca nenhum dos conteúdos diários que eu produzo aqui no YouTube. Também compartilhe esse vídeo e deixe seu like para que o YouTube perceba que esse aqui é um canal, um conteúdo de qualidade. Me siga nas outras redes sociais, nós temos também o Instagram, canal Profiléu, onde falamos de amenidades, Big Brother, assuntos mais a menos, e também o Twitter, que é @profileoficial. O Twitter @profileoficial. Lá eu falo sobre assuntos mais sérios, política, continuamos a conversa que nós temos aqui no YouTube. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar com vocês algo que tem me incomodado bastante a respeito de Bolsonaro. Porque parece que Bolsonaro é o presidente que detesta o povo brasileiro. Bolsonaro é o presidente que odeia os brasileiros. Primeiro com as suas posturas com relação aos mais pobres, mas isso ficou ainda mais evidente com relação a duas situações que ocorreram recentemente que eu gostaria de comentar com vocês. A primeira delas foi com relação aos brasileiros que estavam na China e pediram ajuda do governo brasileiro para saírem do epicentro do coronavírus. Havia alguns brasileiros que estavam na China, que moram em uma cidade, que é uma cidade muito afetada pelo coronavírus, e esses brasileiros solicitaram a ajuda do governo para deixarem a China. Bolsonaro disse que essa operação de resgate seria uma operação muito cara e depois, conversando possivelmente com alguns assessores, ele foi informado que ele precisaria resgatar esses brasileiros e depois de algum tempo, os brasileiros eles acabaram vindo para o Brasil, foram resgatados. E uma outra situação mais recente, na qual o Bolsonaro disse que os portadores do vírus HIV eles são uma despesa para o Estado. São duas falas bastante infelizes de Bolsonaro. Isso mostra que ele não sabe, não consegue cumprir as funções dele como presidente, mostrando que, mais uma vez, aquilo que nós começamos a dizer lá atrás, em meados de maio, abril, em meados do primeiro semestre de 2019, estava certo, que Bolsonaro é um presidente que ele quer destruir tudo, principalmente as instituições republicanas. E essa fala começou também a ser replicada por outros locais. O Paulo Giraldelli no canal dele fala sobre isso, o próprio Marco Antônio Villa também fala disso no canal dele, e outras pessoas, outros analistas políticos em outras mídias, não só no YouTube, começaram a falar que de fato o Bolsonaro ele quer destruir tudo, quer destruir as instituições republicanas. E quando ele vira as costas para o povo brasileiro em situações de risco, como no caso os brasileiros na China, ele está atacando aquilo de mais precioso que a República tem, que são os seus cidadãos. O cidadão brasileiro ele é sagrado e a pátria jamais deve virar as costas para um brasileiro, seja em qualquer situação que for. É por isso que quando nós vimos aquelas situações de brasileiros que tentam ir para as Filipinas trazendo drogas e acabam sendo condenados à morte, o Estado brasileiro precisa interceder por essas pessoas. Mesmo que eles estejam errados, mesmo que de fato eles já estejam condenados, o Estado brasileiro precisa ir até o limite, esgotar todas as possibilidades para zelar por esses brasileiros, para tentar trazê-los para o Brasil para que eles possam ser julgados em território brasileiro. Porque uma nação, a pátria, jamais deve virar as costas para os seus filhos. E Bolsonaro fez isso. Bolsonaro faz isso. E essa não é a função de um presidente. Porque se você tem um brasileiro em uma situação vulnerável, seja na China, seja na Índia, seja na Lua, seja em Marte, seja em outra dimensão, mesmo que esses brasileiros não paguem, não sejam contribuintes, não recolham impostos para o Brasil, a pátria jamais deve virar as costas para esses brasileiros. Então, se eles estão precisando de ajuda, se existe um brasileiro em uma terra longínqua que precisa de ajuda, é função do Estado brasileiro zelar pelos seus filhos, zelar pelos seus cidadãos. E Bolsonaro não pode virar as costas simplesmente dizendo que é caro. Bolsonaro não pode abandonar os brasileiros em situações de vulnerabilidade ou em qualquer situação, porque essa não é a função de um soberano, não é a função de um presidente, de um chefe de Estado e de um chefe de governo, como no caso é Bolsonaro. E a fala dele a respeito dos portadores de HIV demonstra que Bolsonaro não liga para os brasileiros, que ele olha para os mais necessitados, que ele olha para os mais vulneráveis como se eles fossem custos, como se eles simplesmente fossem despesas. E isso é um ataque direto ao povo brasileiro. E por quê? Porque no contrato social de Rousseau
é dito que um soberano, no caso o presidente, nós estamos falando do Brasil, jamais deve tratar um indivíduo de modo diferente do que ele trata a maioria. Porque se ele trata um indivíduo diferente, ele está tratando toda a maioria. E um soberano precisa, no caso o presidente, precisa tratar de modo igualitário o povo brasileiro. Ou o povo brasileiro, ou no meu caso, o seu povo. E quando o Bolsonaro bate continência para a bandeira americana, quando o Bolsonaro se mostra subserviente aos Estados Unidos, ele está mostrando que ele não liga para o povo brasileiro. Ele coloca os interesses do povo em segundo plano em detrimento dos interesses de uma nação estrangeira. E isso que Bolsonaro faz é um ataque direto às instituições republicanas. Você até mesmo pode me questionar, mas Bolsonaro ele pode achar que os portadores do vírus HIV eles são uma despesa para o país. E ele pode achar, você pode achar, eu posso achar, porque nós estamos dentro de uma democracia. Entretanto, Bolsonaro, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, ele pode achar isso. Agora, Bolsonaro, enquanto presidente, jamais pode ter esse tipo de opinião, porque o cargo de presidente, ele tem regras, o cargo de presidente é um cargo público e ele existe independentemente de Bolsonaro. Bolsonaro é aquele que está ocupando esse cargo hoje, mas quando Bolsonaro sair, seja em 2022, ou em 2026, ele vai continuar existindo. E existem regras, existem normas, existem liturgias que precisam ser zeladas. E quando o Bolsonaro mistura a opinião dele como pessoa, como indivíduo, com a opinião do presidente, do cargo de presidente, ele está destruindo esse cargo. E é um cargo que é do povo, não é de Bolsonaro. Essa roupa que Bolsonaro está utilizando, essa roupa de presidente que Bolsonaro usa hoje, ela vai continuar existindo amanhã e outra pessoa vai ocupá-la. Então Bolsonaro precisa zelar por essa roupa, precisa zelar por esse cargo, porque esse é um cargo público. E até mesmo porque na fala com relação aos portadores do vírus HIV, nós não podemos nos esquecer que o Estado também tem uma culpa com relação a isso. O Estado poderia ter feito campanhas de conscientização com relação a drogas, porque várias dessas pessoas se contaminaram por conta do uso de drogas. Então faltou uma presença maior do Estado conscientizando essas pessoas. Também faltou uma presença do Estado conscientizando as pessoas que é necessário a utilização de preservativos no ato sexual, seja ele homo ou heterossexual. Então a culpa dessas pessoas estarem serem portadoras do vírus HIV, que é algo que elas vão carregar pro resto de suas vidas, é também uma culpa do Estado. Claro que não estamos tirando a culpa do indivíduo por eles usarem drogas, por eles fazerem sexo, terem relações sexuais sem preservativo, sem a devida proteção. Há culpa deles, é claro que há, mas o Estado também tem uma culpa nisso. E você pode dizer, mas Bolsonaro não tem culpa. Claro que Bolsonaro tem, porque Bolsonaro ele é o presidente. E o governo não surge somente agora com Bolsonaro. Tudo que veio antes, tudo que virá depois também será culpa de Bolsonaro, porque ele é o presidente do momento. Então tudo que vem antes também também é de responsabilidade do governo. Porque, como eu falei, o cargo que Bolsonaro está usando, o cargo de presidente da República, ele não surgiu com o Bolsonaro, ele já veio antes. Então todas as responsabilidades anteriores recaem sobre Bolsonaro. E esse cargo vai ser vago para o presidente futuro, para a pessoa que vai vir depois de Bolsonaro. Então essa é uma responsabilidade do Estado, do presidente, com os seus cidadãos. É uma responsabilidade com os brasileiros, seja onde eles estiverem. No Brasil, no exterior, e Bolsonaro precisa zelar por essas pessoas. Bolsonaro precisa zelar pelos mais vulneráveis, principalmente pelos mais vulneráveis. Bolsonaro precisa garantir que o Brasil protegerá os seus filhos. E quando ele cogita deixar os brasileiros em uma zona de risco, quando ele fala que os portadores do vírus HIV são uma despesa para o Estado, ele está atacando diretamente a República. Ele está atacando diretamente o povo brasileiro, que é o elemento mais precioso que um país tem, que é o seu povo. Então Bolsonaro ataca as instituições republicanas, Bolsonaro ataca o seu povo. E me vem à mente por que Bolsonaro detesta tanto assim o povo brasileiro. Para cogitar abandoná-los em uma situação de vulnerabilidade, uma situação de risco, ou simplesmente falar de um modo tão infeliz a respeito, e também desrespeitoso,
sobre portadores do vírus HIV, que é algo que eles vão ter que carregar pro resto da vida, e o Estado precisa zelar, precisa ter uma atenção muito especial com essas pessoas, para que elas possam ter uma vida normal, uma vida feliz, uma vida produtiva, contribuindo com seus impostos, e também para que elas não contaminem outras pessoas, sejam transmitindo o seu vírus para terceiros ou simplesmente passando para os seus próprios filhos em uma gravidez. Então o Estado precisa zelar por eles. E Bolsonaro não faz isso, porque Bolsonaro cada vez mais tem demonstrado que detesta o povo brasileiro, não respeitando o seu povo, não respeitando as liturgias do cargo e também não respeitando a República, que é o elemento que mais está em risco com o governo Bolsonaro. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, ative as notificações, me siga nas nossas outras mídias, no Twitter, @Profiléoficial, e também no Instagram, canal Profiléu.